Olá, queridos! Nós estamos hoje no penúltimo dia do nosso propósito, dia de número 20. Que alegria chegar nesse momento junto com você. E hoje estamos justamente com foco no assunto, o poder da comunhão. Em João capítulo 20, ou melhor, capítulo 17, versículo 20, o Senhor Jesus, ele está fazendo uma oração sacerdotal pelos seus discípulos, isso antes que ele fosse para o Getsemane, que ele fosse preso e eventualmente crucificado. Jesus estava passando aqui os últimos ensinamentos para os seus discípulos antes da cruz. De uma forma muito poderosa, ele ora ao Pai, rogando ao Pai que o abençoasse os seus discípulos da seguinte forma, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus faz uma afirmação poderosíssima, dizendo que o mundo vai saber que o Pai o enviou quando nós, seus discípulos, forem um. Quando nós formos um. Se nós entendermos o poder dessa comunhão, a comunhão que une eu e você, e comunhão aqui seria, eu diria, o relacionamento interior de unidade que é expressado externamente quando nós nos juntamos para cumprir a vontade de Deus na terra. Essa comunhão que nos une, ela revela também a divindade do Senhor Jesus. Entenda que uma das formas de compartilhar Cristo é demonstrar a união, a unidade, a comunhão que nos une como discípulos dele e irmãos em Cristo. Unidade e comunhão é um tema regularmente falado nas Escrituras Sagradas. E em algumas ocasiões é até implícito, como por exemplo, quando Jesus, após a sua ressurreição, ele encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que eles foram conversando, batendo papo, uma distância de mais ou menos 7, 8 milhas de distância, quando foi caindo a tarde e Jesus fez como se fosse adiante, e aqueles 2 discípulos, Cleopas e seu companheiro, eles disseram, não, fica conosco, entra com a gente, vamos comer conosco, fica com a gente, repousa aqui em casa. E Jesus então entra na casa deles, e a Bíblia diz que quando eles se assentaram à mesa, que é o maior símbolo de comunhão que nós temos na Escritura Sagrada, quando eles se assentaram à mesa e Jesus partiu o pão, eles reconheceram que Jesus era realmente ele, ressuscitado, o Filho de Deus. Porque até então eles não haviam reconhecido Jesus. Olha o poder do que essa mesa simbolizou na vida daqueles discípulos. Ou seja, durante 8 milhas de caminhada, conversando e falando com palavras, eles não reconheceram Jesus. Mas quando se assentaram à mesa, na mesa de comunhão, pum! Cristo foi revelado. Esse é o poder da comunhão. A comunhão tem o poder de revelar
a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, o amor de Cristo, o cuidado do Senhor para conosco. Quando os discípulos em Atos capítulo 2 estavam, a Bíblia diz, reunidos no mesmo lugar, em oração, em busca, eles estavam em comunhão. De repente ouviu-se um som como que de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Essa palavra reunidos, ela dá a intenção, ela traz a noção no original de onde extraímos a palavra acorde, de acorde musical. Ou seja, são notas diferentes que emitem um único som. Olha que coisa linda, que coisa poderosa. O corpo de Cristo é exatamente assim, nós somos assim. Nós somos notas diferentes, mas quando nos juntamos, estamos todos em harmonia, em sintonia, em comunhão, comunicando um único som do reino de Deus. Então nós não podemos estar, para usar essa analogia, não podemos estar desafinados um do outro. Precisamos viver em comunhão e essa comunhão ela é poderosíssima. Não é à toa que o Senhor Jesus, Ele nos dá uma das suas ordenanças, né, que é a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor. Ele nos dá esse exemplo poderoso. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante, quando o apóstolo Paulo passa isso para a igreja de Corinto, ele diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." E depois tomou o cálice de semelhante modo e tomou o cálice, disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque se todas as vezes comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Aquilo ali é um ato de comunhão. Aquilo são os santos, os irmãos em Cristo, juntos compartilhando da fé, da unidade e juntos encontrando quais as formas disponíveis para cumprir a vontade de Deus. Não despreze a mesa, não despreze a comunhão, não despreze o amor mútuo um ao outro, não despreze o cuidado mútuo, porque essa comunhão ela é poderosa. Não é só o fato de estarem entre pessoas agradáveis, como um círculo de amigos. Não é apenas isso, é isso também, mas não é apenas isso. O que eu estou ensinando você hoje é que a comunhão tem um poder sobrenatural para revelar Cristo. A cura, o poder de Deus, ele é ministrado através de momentos de comunhão. Afinal de contas, a igreja primitiva cresceu explosivamente por isso, porque eles estavam de casa em casa e nas sinagogas. Comiam juntos, refeições juntos e orando juntos e compartilhando da mesma fé, do mesmo propósito, da mesma intenção, da mesma paixão, do mesmo amor. Essa comunhão é que faz com que o povo de Deus seja verdadeiramente poderoso, eficaz e perigoso para o reino das trevas. Porque, afinal de contas, o que o diabo quer, o diabo não consegue atacar a igreja reunida, a igreja junta, unida no Senhor. O diabo sempre, para atacar alguém, ele afasta aquela ovelha do rebanho, para que então o lobo possa tentar tragá-la. E esse é um dos motivos porque Jesus disse, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E quando o pastor, na parábola do pastor das 100 ovelhas, que o pastor tinha 100 e uma se perdeu, ele deixa as 99. Por que ele deixa as 99, sendo que 99 ovelhas sempre serão mais valiosas do que uma única ovelha? Como que o pastor deixa as 99 para buscar uma? É porque as 99, enquanto elas estão juntas, enquanto elas estão unidas, elas não estão vulneráveis. O pastor vai em busca da uma ovelha que está sozinha, em perigo, porque está fora do conjunto, fora da unidade, fora do rebanho, fora da comunhão. A comunhão é importante, querido. Comunhão não é um detalhe, não é algo apenas para agradar a alma. Não. A comunhão alimenta o espírito. Então, como o escritor aos Hebreus colocou, não despreze a Assembleia dos Santos. Não despreze o momento de comunhão, o momento de ajuntamento,
Não despreze o relacionamento entre irmãos, o cuidado, o zelo, o carinho, o acompanhamento, porque em meio a essa comunhão, o poder de Deus se manifesta. É aí que desenvolvemos laços e edificamos uns aos outros, confessamos os nossos pecados, recebemos conselho e ouvimos a palavra de Deus através da experiência um do outro. E quando o mundo vê uma igreja que verdadeiramente se edifica, uma igreja que verdadeiramente se mostra como um corpo, com uma só voz, o mundo saberá que o Pai enviou a Jesus. A nossa comunhão reflete a unidade do Deus Trino. E isso é verdadeiramente poderoso. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra e reflita no poder que tem a comunhão, no poder que tem você se juntar com os seus irmãos. A sua presença é importante. A sua presença é valiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que nos conecta revela o poder de Deus. Espero que você seja abençoado, que você seja fortalecido. E amanhã é o último dia do nosso propósito. Não perca, não fique de fora. Em nome de Jesus.